Eu já abracei um assaltante. Pai do Senhor, família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque esse vídeo vai ser 17 fatos sobre mim. E por que 17? Simplesmente eu gosto do número 17, é o número do meu aniversário. E, não sei, é um número bonito. Eu gosto de 7, 17 é 10 mais 7. Eu gosto de 10, gosto de 7, 17 é 10 mais 7. Então, pra mim, 17 fatos sobre mim. Mas tem um tópico interessante. Não são fatos normais. São fatos aleatórios, curiosos, engraçados e muito estranhos. Então, antes de começar o vídeo, já lembra de deixar o seu like e colocar aqui nos comentários que tipo de conteúdo você quer que a gente faça aqui, porque agora a gente vai ter conteúdo toda semana. E se você ainda não me segue nas redes sociais, lembre que meu arroba é @txagos, @thiagos, em todas as redes sociais que eu tô. Eu tô presente no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Kawaii até, e você pode me acompanhar em tudo lá, porque sempre vai ter conteúdo semanal lá. Mas sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo, porque vocês vão descobrir coisas sobre mim que vocês não estão nem imaginando. Primeiro fato, eu já fiz um morador de rua chorar. Um dia eu e meus amigos sentimos muito desejo no coração de fazer um evangelismo caça ao tesouro. Se você não sabe o que é, eu posso explicar em outro vídeo. Mas basicamente a gente ora e pede a Deus, antes de ir pro evangelismo, que Deus revele exatamente quem Ele quer alcançar, quem são os seus tesouros. E nesse dia, nessa oração, Deus me mostrou uma pessoa, que era um homem com camisa preta, desenho marrom na camisa, e que ele tinha um nome chamado Ricardo. Esse nome é fictício para que eu não exponha ninguém. Mas, quando a gente foi pra área do evangelismo, eu não tava achando essa pessoa. E enquanto eu não achava essa pessoa, passou um morador de rua, e eu falei, cara, vou sentar com ele. Ele passou assim na rua, sentou na esquina e começou a tomar Guaraná. E eu falei, cara, vou sentar com ele pra conversar com ele um pouco. E eu comecei a conversar com esse morador de rua. Em 10 segundos ele já tava chorando com a presença de Deus. Então, tecnicamente, não fui eu que fiz ele chorar, foi o Espírito Santo. Mas ele tava chorando horrores no meio da rua, ao ponto que as pessoas passavam e não sabiam o que tava acontecendo. Resultado, ele foi alcançado e a esposa dele também foi alcançada por uma amiga minha que tava junto. E todos aceitaram Jesus. Mas sim, eu fiz o morador de rua chorar. No caso, Deus fez o morador de rua chorar. É só pra ficar mais tchan. Segundo fato, eu já abracei um assaltante. Vocês percebem que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Mas basicamente, nesse mesmo evangelismo, depois que eu orei por esse morador de rua, quando eu olho pro outro lado da rua, tava exatamente a pessoa que eu tinha orado e que Deus tinha me revelado. E era um homem bem magrinho, camisa preta, desenho marrom na camisa, ele tinha a cabeça raspada. E quando eu perguntei pra ele qual era o nome dele, falei, cara, seu nome é Ricardo? Ele, não, meu nome é Paulo. Aí eu, tem certeza que é Paulo? Aí ele, sim, Paulo Ricardo. E eu, glória a Deus. E aí quando eu comecei a falar com ele, né, comecei a evangelizar ele, ele aceitou Jesus, eu abracei ele, e quando eu abracei ele, ele falou assim pra mim, Thiago, ele não falou Thiago, porque eu acho que eu nem apresentei com o meu nome, mas basicamente ele falou, mano, obrigado por ter orado por mim, ter se aproximado de mim, porque eu tava aqui sentado, olhando pra vocês aqui na rua, querendo puxar essa faca, aí ele mostrou a faca, falou, pra poder assaltar vocês. Ainda bem que a gente segue a voz de Deus, né, gente, porque senão essa noite não teria acabado muito bem. Esse evangelismo não foi resumido só a isso, a gente teve muitas pessoas encontradas, e se vocês quiserem saber um pouco mais como funciona, coloca aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse tipo de evangelismo. Mas vamos para o terceiro fato. Eu tenho 22 anos, 1,88 m de altura, joelho de 80 anos e uma visão de uma topeira. Como assim? Muita gente, ao olhar pra mim, geralmente diz que eu tenho 28 anos, 27 anos, 24 anos. No máximo ali 30. Já me deram 30 anos. Eu fiquei, gente, vocês que estão míopes. E eu tenho 1,88 m de altura. E a galera, quando me vê nos vídeos, acha que eu sou alto, mas não acha que eu sou tão alto. E aí quando me vê pessoalmente, fica, meu Deus do céu. Mas como resultado dessa altura, o que acontece? Eu tenho um joelho. Ai, vocês sabem que eu faço não negociando e negociável, mas esse joelho é uma benção. Eu já fiz fisioterapia e por conta do atletismo que eu fiz lá na época do colégio, no ensino médio, eu fraturei não, né? Esse joelho saía do lugar direto. Sempre tava, eu tô no meio do vôlei e do nada meu joelho fazia assim, ó, tá, aí voltava. E esse enfraquecimento acabou enfraquecendo a articulação e até hoje eu tenho uma dificuldadezinha no joelho, mas eu tô crendo que meu joelho é curado e sarado em nome de Jesus. E em relação à visão, que no caso foi um monte de fatos junto, na verdade, né, um monte de fatos junto, eu tô sem óculos agora por estética, porque na real eu não tô enxergando nada que tá na minha frente. Eu não tô vendo o celular, eu não tô vendo nada, eu não consigo ler nada ao meu redor, porque eu tenho, acho que é 5,25 de astigmatismo e 2,5 de miopia em cada olho. Ou seja, é 5,2 e 5,2. E eu não uso lente de contato porque a lente pra um olho é 5.000 pila e no momento a gente não tá tendo esse dinheiro pra fazer. Mas enfim, isso é um fato, não é tão curioso, não é tão engraçado, mas eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu falo, o povo geralmente fala, meu Deus, como é que tu fica sem óculos? Eu fico sem óculos na base da fé, né, gente? Porque eu creio que eu sou sarado e curado, mas na real o óculos tá aqui do lado e já eu vou ter que usar ele, tá? Quarto fato, eu já fui um deputado jovem. Em 2019 eu participei do Parlamento Jovem Brasileiro e naquela época eu era um ativista político. Eu cheguei no parlamento, eu fiz um projeto de lei, tinha vídeo no canal, acho que eu apaguei esse vídeo, de como foi o processo para entrar no Parlamento Jovem, mas basicamente eu passei
2 dias fazendo um projeto de lei, enviei para a Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou, inclusive foi a segunda maior nota do Brasil, e aí eu fui com, acho que foi 94 ou 96 a minha nota, e aí eu fui para a Câmara dos Deputados passar uma semana numa experiência como deputado. E eu fui líder de partido, fiz coligação de partidos, a gente fez toda uma comissão pra gente debater os projetos de lei, e no final a gente aprovou o meu projeto de lei, o que foi incrível, e foi uma experiência muito marcante. Por conta dessa experiência, estando na Câmara dos Deputados, eu percebi que realmente política não era comigo, mas foi algo que eu vou levar muito para o resto da minha vida, porque eu entendi um pouco de quão sujo é o governo, mas também de quão necessário é ter pessoas de fé e pessoas de caráter naquele lugar. E por isso se tornou uma razão de intercessão muito forte pra mim. Mas vamos continuar. 5, eu já fui pra outro país por causa de uma garota. E como você sabe que eu tô solteiro hoje, essa aliança é uma aliança com Deus, você sabe que não deu muito certo, né? Inclusive a gente tem um vídeo no canal falando sobre isso, o nome do vídeo é Eu já fui para outro país por conta de uma garota. E foi pra Toronto, Canadá, gastei mais de 18 mil reais por uma garota. Vale a pena você ver esse vídeo e rir da minha cara comigo. 6, eu tenho o hobby, assim, o hobby que já faz tempo que eu não faço, mas eu gosto muito, que é pintar e desenhar. Inclusive eu tenho uma página no Instagram que você pode acessar, que eu fazia muitos desenhos lá e agora eu faço uma venda de canecas, faço venda de quadros, e se você tiver algum interesse de algum tipo desse conteúdo, você pode acessar lá e fazer seu pedido, que era um dom que eu tinha, e se não fosse a internet, as redes sociais, se eu não tivesse aqui, eu provavelmente teria investido nessa carreira de artista, porque eu gosto muito, apesar de não ser profissional. Eu gosto bastante. Inclusive, ano passado, eu fui chamado pra pintar as salinhas das crianças da igreja que eu tava servindo, e as salas ficaram lindas e maravilhosas. Eu vou tentar botar algumas imagens aqui pra vocês, ou você pode acompanhar no meu Instagram ou no meu TikTok, que tem o daily de como foi pintar essas paredes. Foi muito legal. 7, eu sou um militar da reserva. Eu sou um aspirante oficial da reserva, porque em 2021 eu servi o serviço militar obrigatório como aluno do CPOR, e aí eu me formei aspirante e eu tive a oportunidade de ser tenente, mas eu não quis ser tenente porque não fazia sentido com o meu propósito. Eu fui realmente eu fui meio que obrigado, na verdade, eu posso contar a história pra vocês de como eu fui obrigado a ir pro serviço militar, mesmo tendo sido reprovado no exame de visão. Foi uma história muito legal, muito impactante, inclusive tem um vídeo vindo aí, que são algumas coisas que eu aprendi enquanto eu servia no exército, porque Deus falou muito comigo lá. E só pra você ver, mesmo eu não querendo fazer parte do exército, eu fui excelente. Então eu entrei em primeiro lugar no básico, no período básico, eu permaneci em primeiro lugar e eu terminei o curso sendo o primeiro lugar do curso, e por isso eu podia continuar como tenente, mas eu não quis por conta do propósito. Mas é algo muito legal, assim, que eu gosto de compartilhar de vez em quando, e o povo fala, nossa, tu é militar? Eu sou militar da reserva. Acredite ou não. Quem diria, né? Quem olha nem imagina. Inclusive, eu acho que tem vídeo aqui no canal de como foi o serviço militar obrigatório com algumas imagens. Se você quiser ver, procura aí no canal, acho que vai aparecer o card aqui em cima. Eu não prometo que vai aparecer, mas eu vou tentar que apareça. 8, eu já levei o famoso golpe do modelo, que é o quê? Uma pessoa vai no Instagram, diz que gostou da sua aparência, que quer fazer um book porque você tem estilo de modelo. Eu já caí nisso. Porque eu sei que eu tenho uma aparência muito interessante, e aí eu acabei caindo no golpe, paguei 1.800 por um book, fiz o book e consegui no máximo, acho que foi 2 jobs, mentira, foi um job de 150 reais, que não pagou nem 10% do book que eu paguei, e o outro job foi pra um teste e não me aceitaram. Mas é sobre. Acontece, gente, acontece nas melhores famílias. Vai dizer que isso aqui não... Finge que nada aconteceu. Vai dizer que isso não parece um modelo, cara. Alguém avisa. 9, agora sim. Eu sei o nome completo do Pablo Picasso desde 2013. Essa é uma notícia inútil, um fato irrelevante pra você, mas que eu me orgulho de saber, porque em 2013, no dia que terminaram o namoro comigo, que eu tinha um namorinho de infância, e terminaram o namoro de 3 meses comigo, ficou marcado no meu coração o personagem que eu tava fantasiado numa feira de Espanha, e eu era Pablo Picasso. Inclusive, o nome do Pablo Picasso é um dos maiores nomes já escritos na história. Eu acho que fica depois do Dom Pedro, né, ou é Dom João, que tem um nome grande. Mas o nome do Pablo Picasso aí você pode conferir, é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de Los Remédios Cipriano de La Santíssima Trindade Luiz e Picasso. Ou simplesmente Pablo Picasso. 10. Eu sou filho de militar, pastor e advogado. E ele já quis ser da política também. Então imagina a minha criação, né, gente? Meu pai, ele é coronel do exército, ele é pastor auxiliar da Verbo Zona Norte Recife. Ele é advogado e ele já quis ser político. Não, ele não quis porque ele tinha intenção com a política, mas porque ele falou, tá um lixo tão grande lá, que se não tiver ninguém eu vou. Graças a Deus ele não foi. Porque, né, tipo, eu sei que precisa de gente lá, mas é muito ataque, né, gente? Tem coisa que... Lembra que eu cansei da política porque eu fui deputado jovem? Ainda bem que a gente não tá lá. Mas ele ainda tá com o coração aberto para futuramente, quem sabe. Mas enfim, sou filho disso tudo e fui criado
Ah, gente, minha criação foi uma bênção. E eu sou muito grato pela minha criação, inclusive, porque muita gente acha que quando eu falo que meu pai é coronel e pastor, a galera acha que minha criação foi um inferno, foi o caos, foi o cúmulo. Mas na verdade eu vejo como um privilégio, porque foi por conta dessa criação que eu tive, uma criação regrada, uma criação moral. Hoje eu sou alguém muito... o meu caráter foi forjado nessa criação, sabe? Então eu sou muito grato ao meu pai é maravilhoso. Minha mãe também, é óbvio que ele não me criou sozinho, mas eu sou muito grato de verdade. Quando eu falo que eu sou filho de coronel e pastor, o povo acha que minha criação foi um inferno, mas na verdade ele foi muito... ele sempre foi muito compreensivo. Inclusive, tem no canal aqui um vídeo do meu testemunho de como eu aceitei Jesus e como a compreensão do meu pai foi muito importante para poder me encontrar na minha jornada. 11. Já tive leishmaniose. Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui, ó, no pescoço, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu tenho uma cicatriz nessa região aqui, porque quando eu fui do exército, a gente fazia os campos, né? A gente ia pro meio do mato, passar uma semana no mato. E aí, numa dessas semanas, eu fui picado pela muriçoca da leishmania. E essa muriçoca da leishmania, sabe a doença de Chagas, que é aquela que você fica com o órgão 10 vezes multiplicado, você tem muita probabilidade de morrer? Pronto. Quando não é isso, você fica com alguns sulcos no corpo, alguns buracos, algumas feridas enormes. Eu tive uma ferida aqui no pescoço, que até hoje eu tenho uma cicatriz, e por conta dela eu quase não me formei no exército, mas graças a Deus eu já fui curado. 12. Em 2020, eu li 80 livros em 4 meses. A pandemia de 2020 bateu e bateu com força. E eu, como não tinha nada pra fazer em casa, e eu não era influenciador, não gostava de produzir conteúdo para redes sociais ainda, eu simplesmente peguei todos os livros que eu tinha e falei, vou ler. E eu reli um monte, li muitos novos, e eu bati em 4 meses a meta de 80 livros em 4 meses. Eu realmente não tinha vida social, gente. Foi a época que eu me afastei dos meus amigos, e eu só parei com a quantidade de leituras ao rodo porque eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais e aí meu foco mudou. Mas agora, nesses últimos anos, eu acho que no ano passado eu li 20 livros e em 2022 eu li 33 livros o ano todo. Ou seja, em 2020, só em 4 meses eu li 80 livros. Gente, eu não sei como, tá? E era livro grande, tipo 300 páginas, 400 páginas. Mas enfim... Saudade, cara, saudade. Aí o povo me chama de nerd e eu não entendo por quê. 13. Eu já tive um grande problema de comparação e de competitividade e geralmente eu me colocava em todas as situações. Não era só na escola, que tinha coisa de nota, graduação e tudo mais, mas era em todas as áreas da vida. Eu sempre tentava ser o melhor. E se eu não fosse o melhor, e se eu não fosse bom, eu preferia não participar. Eu era tão competitivo. Sabe aquele cara que fala, eu sou muito competitivo, é melhor eu não participar? Era eu. Porque se eu participasse, eu ia ficar irritado e eu ia ficar com muita raiva, porque eu não sabia perder. E Deus tem tratado isso, foi um dos maiores tratamentos que Deus teve comigo, que foi entender quem eu era e foi entender que eu não precisava ser o melhor em tudo. Eu era uma pessoa que, cara, se tinha alguém que era muito bom no videogame e eu não sabia jogar videogame, mesmo que não mudasse minha vida em nada, porque eu não gosto de videogame, eu me sentia um lixo perto da pessoa, porque eu não era o melhor em videogame. Sabe que é errado? E graças a Deus pela terapia e por Deus por ter me tratado nisso. E hoje, graças a Deus, eu sou liberto disso, livre de ser o melhor. E quando vem esses pensamentos, que geralmente vem, né? De vez em quando aparece aquele sentimento de angústia, de comparação, de inveja, eu já consigo chutar pra longe porque eu percebi que isso é coisa da minha cabeça. Eu não preciso lidar com isso. 14, eu já tô suando, porque aqui em Recife, esse ar faz muito barulho e a janela, a porta fechada, o ventilador também faz muito barulho e tá muito quente. Mas basicamente, eu sou crente há 15 anos, mas sou cristão há apenas 4. Esse não vai fazer 5, na verdade. A gente sabe que crente é aquele que crê em Deus. Só que até os demônios creem e tremem. Então você dizer que crê em Deus não necessariamente significa que você é cristão, imitador de Jesus Cristo. E eu só me tornei imitador de Jesus Cristo, mesmo tendo sido criado como filho de pastor. Eu só aceitei Jesus em 2019. E por isso, minha caminhada com Deus começou aí, porque eu tive uma experiência própria com Deus. Então geralmente eu falo, eu tenho 15 anos de experiência de igreja, eu fui crente, mas como cristão, realmente seguindo esses princípios e evangelhos. E evangelho, eu só tenho 4 anos, então... eu sei muito de Bíblia, mas praticando a Bíblia, eu tenho esses 4 anos. Vai fazer 5 já. 15. Meu sonho de infância, quando eu era piquititito, era ser flanelinha. Sabe aquela criança que não tem noção de dinheiro? Eu, quando a gente ia nas ruas com minha família, com meus pais, e a gente estacionava em algum lugar e tinha um flanelinha, e meu pai dava algumas moedas, naquela época, em 2004, 2005, moedas valiam muito pra mim, porque eu podia comprar um cachorro quente com 1,50. Então quando eu via que os flanelinhas conseguiam 1,50 do meu pai, simplesmente por estar assim, ó, fazendo isso aqui, eu
falei, cara, quando eu crescer eu quero ser flanelinha, porque flanelinha ganha muito dinheiro, cara, é um empreendedor, é empresário. E depois, quando eu percebi que não era tudo isso, eu decidi me tornar cobrador de ônibus, porque o cobrador de ônibus pega todo o dinheiro do ônibus e o tanto de gente que tem no ônibus lotado, o cobrador de ônibus deve ser rico. Alguém avisa? 16. Isso não tem como fazer. 16. Eu já reagi a um assalto à mão armada. Eu posso contar essa história num vídeo pra vocês se vocês quiserem, então é importante você comentar, porque se você não comentar eu não vou saber se você quer que eu fale sobre isso. Mas basicamente eu reagi a um assalto de mão armada, o cara roubou meu celular, eu fui até o cara, na verdade foram dois caras numa moto, foram dois caras numa moto, ou foi numa bike? Foram dois caras numa bike, e aí eles pegaram meu celular, eu corri até eles, puxei o celular de volta, porque dentro do celular tava a minha carteira de identidade. Que é quando eu puxei o celular de volta, eles puxaram a arma e apontaram pra minha cara. E aí eu dei tudo. Moço, perdoe, eu não queria. Enfim, gente, não façam isso, não reajam a assaltos, foi muito perigoso. E foi literalmente o livramento de Deus. Se não tivesse sido Deus, eu não estaria aqui hoje. E 17. Eu saí de uma crise depressiva. Agora que eu faço psicólogo, eu descobri que o que eu tive não foi uma depressão em si, mas foi um processo depressivo, que é basicamente o que? É o início de uma depressão. A depressão não se instala, mas você começa a ter padrões que podem te levar a um processo depressivo mais profundo, que aí realmente é considerada a doença. E aí eu estava nesse processo, me definhando, e graças a Deus, por Deus, porque com a ajuda da terapia, com a ajuda de Deus, eu consegui sair desse processo, e hoje eu estou muito mais forte. Esse processo foi até recente, na verdade, já foi depois que eu aceitei Jesus, então foi algo que aumentou minha maturidade com Deus, e hoje eu tô muito feliz de poder contar pra vocês que não tem outra solução além de Deus. Deus é a solução pra nossa tristeza, Deus é a solução pra tudo que nós temos, pra tudo que nós somos. Nele nós temos tudo o que precisamos. E eu não tô aqui falando que a terapia não ajudou, na verdade a terapia foi o que me ajudou a enxergar o quanto mais eu precisava de Deus. Então se você passa por um processo depressivo, se você tá passando por isso, se você tá afundado nisso, busque um profissional pra poder te ajudar, mas saiba que quem ajuda de verdade, o profissional me ajudou a ajustar meus pensamentos para poder olhar para Deus. E quando eu olhei para Deus, Deus conseguiu me ajustar, me empurrar para fora disso. E eu sei que alguns pensamentos ainda voltam, algumas coisas ainda querem bater a sua porta, a minha porta, mas eu sei que em quem eu tô firmado, é o Deus de toda a alegria, e ele ri quando os inimigos se levantam. Então se o seu Deus sorri, você também pode sorrir. Então não perca a esperança. E esse é o vídeo que eu tenho pra vocês hoje. Eu quero deixar essa mensagem pra finalizar esse vídeo, que é você entender que Deus é o Deus que nos sustenta e é o Deus que nos guia em tudo isso. Vocês já viram quanto de coisa aconteceu na minha vida até hoje? E muitas dessas coisas não fazem nem sentido. Só pra vocês saberem, o 18º fato. Eu queria ser diplomata. E hoje eu quero ser um pregador do evangelho, sabe? Então vocês podem ver que a vida pode mudar, mas quem está nos guiando é sempre Deus. A vida nos surpreende, mas Deus tem a resposta para tudo. E esse é o vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Sei que pode não parecer muito interessante você saber um pouco sobre minha vida, mas eu quero compartilhar. E isso porque todo dia tem gente mandando mensagem para mim, contando um pouco da sua história, contando um pouco perguntando como eu posso ajudar, perguntando se eu posso ajudar de alguma forma. E eu geralmente conheço muitos de vocês, mas vocês só conhecem poucas coisas de mim. E quando eu conto, sempre tem gente surpresa, sempre tem gente tal. E esse vídeo é pra vocês conhecerem um pouquinho de mim e saber que, cara, a gente tá na jornada junto. A gente tem muitos erros, a gente tem muitas falhas, a gente tem muitos defeitos, ninguém é perfeito, mas a gente tá avançando no mesmo propósito, que é se tornar mais parecido e semelhante com Jesus. E se você não está andando nesse propósito, se você ainda não tem isso, cara, saiba que Jesus está disponível pra você. Se você quiser aceitar esse Jesus, coloca aqui nos comentários, eu quero, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente transformada. O vídeo fica por aqui, lembra de curtir, comentar e compartilhar, e você ajuda o canal se inscrevendo para que mais pessoas possam receber, e me siga nas redes sociais, @thiagos, que lá tem conteúdo todos os dias. Amo vocês, família, até o próximo vídeo.